Meus lindos, muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Pense numa felicidade grande. Vou apresentar em detalhes para vocês, pessoal, essa casa que tem uma arquitetura muito especial para quem busca uma propriedade com um luxo discreto. Essa daqui vai fazer sentido totalmente para essas pessoas. Um dos pontos positivos dessa propriedade, pessoal, que o terreno está posicionado em uma esquina. Ele possui 383 metros quadrados de área de terreno, com 275 metros quadrados de área construída. E vocês sabem que uma casa de esquina, o arquiteto ele consegue explorar mais de uma fachada. Fachada frontal, fachada lateral, que modesta parte está linda de verdade, né? E também a fachada posterior, porque ela fica em evidência. A casa cresce e não por acaso, casas posicionadas em esquina têm um valor agregado maior do que uma casa que não é posicionada em um lote de esquina. É uma curiosidade que é importante vocês saberem. E, minha gente, eu parando aqui agora, tem como não admirar os detalhes dessa fachada? Quando eu falei agora no início, o lance do luxo discreto é exatamente o sentimento da autenticidade, da identidade que a propriedade possui. Observe as linhas retas que temos aqui, a volumetria, sem gritar. Apesar de termos um projeto de iluminação moderno, você percebe que ela está sendo discreta e não deixando de ser elegante. Essa arquitetura eu visualizo que ela tem um misto da moderna com a modernista por conta exatamente dessas volumetrias, dessas linhas bem amplas, retas. Você percebe que de ponta a ponta temos um retângulo perfeito aqui, onde no meio temos acesso aqui à varanda das suítes do pavimento superior. E outro ponto muito interessante, que é importante vocês saberem, é a questão das volumetrias que temos aqui, que foram trabalhadas nessa fachada frontal da casa, né? Você percebe que temos essa lateral com a varanda ali no pavimento superior, temos essa volumetria, esse coroamento, né, aqui na fachada da casa lá em cima. Olha só como ficou legal. E eu gostei muito, pessoal, das vagas da garagem, né? Perceba que temos duas vagas soltas, duas vagas cobertas. Vale ressaltar que o revestimento foi inserido aqui um piso em porcelanato acetinado em tom cimentício, a soleira, olha só o cuidado que teve aqui em mármore, muito legal. E o acesso que foi inserido, olha só, foi feito todo um revestimento com grama e depois foi feito o assentamento foi inserido, né, esses bloquetes que traz esse misto da construção do concreto com a natureza. Gostando de verdade, já foi inserido também um paisagismo. E voltando de novo aqui para as vagas da garagem, que acabei mudando aqui falando do piso, o que é que ocorre? Foi feito uma espécie de um caramanchão aqui, né, onde vai ser inserido ainda, que não foi colocado, policarbonato para deixar a coberta 100%, né, revestida aqui para caso dia de chuva, algo relacionado, não pingar aqui nas vagas onde estarão os veículos. Outro detalhe também, pessoal, que é importante vocês saberem, que a pedra que vai ser inserida aqui é a Black Attack retificada. Ela é acetinada, o tom dela puxa para um tom escuro, com verde escuro, vai ficar com certeza muito bonita após ela ser inserida aqui. Houve um atraso na distribuição, acabou que eu optei em trazer logo para vocês do que esperar ser inserida essas pedras, né? Porque é uma casa muito especial e ela merece, de fato, uma atenção especial também. E vale ressaltar também, pessoal, a textura especial que foi inserida aqui. Essa aqui é a Star Toliman, né? Ela é uma textura pigmentada. Se vocês chegarem mais perto aqui, olha só, você percebe que é um monte de pedrinhas, né, que tem aqui. Dá um trabalho grande fazer esse tipo de textura. Só que a durabilidade dela, pessoal, é bem aumentada. Então você vai passar muito tempo aí sem fazer manutenção e não é barato, certo? Inserir esse tipo de textura na casa, né? Mas ficou muito legal a paleta de cores. Gostei de verdade. E, gente, acessando aqui a casa, olha só que curioso. Já foi inserido esse piso porcelanato amadeirado, que ele tem uma textura, né, que remete à madeira. E não canso de falar, é sempre muito bem-vindo, e você vê que a arquitetura cada vez mais, os arquitetos eles exploram essa junção entre o elemento natural, o sentimento do elemento natural com o moderno, né? Então aqui não poderia ser diferente. Agora observe só a sensação
do acesso da casa, né? Esse acesso lateral que você tem aqui, paisagismo, que já temos aqui também, ficou muito bacana. Foi inserido aqui nessa lateral da casa esse porcelanato que eu não estou conseguindo identificar, olha só, passando aqui o pessoal que conhece vai cumprimentando. E o que é que ocorre, pessoal? Esse porcelanato aqui eu não consigo identificar ele, eu não sei se é o Orion, não sei o nome dele ao certo, mas ficou muito bonito. Tem essas rajas aqui, rajado branco, né? Por isso que eu falo que lembra, mas eu acho que não é por conta dos traços dele que é mais largo, mas ficou em destaque nessa parede aqui lateral, muito bonita, com essa iluminação em perfil de LED aqui na transversal. Gostaram? Pois vamos acessar aqui o interior do imóvel, que eu sei que você que está aí está apressado, viu? Querendo saber como é que é dentro. Vamos lá! E meus lindos, muito bem-vindos à casa. Pense em uma casa gostosa, diferente, que merece a atenção de vocês em cada detalhe. Eu fico muito feliz quando eu apresento um projeto desse que traz um sentimento de identidade, de autenticidade, e você que está no mercado imobiliário tem que entender que o mercado de alto padrão pede isso. Além das sensações, o que é que a gente pode levar? Grandes diferenciais, alguns diferenciais aqui que fazem de fato como é que eu posso dizer, um posicionamento elevado para essa propriedade. Mas Thales, como assim? Gente, olha só, saímos do ambiente interno, acessamos o ambiente externo, chegamos aqui no quintal e você percebe que foi algo totalmente fluido, algo totalmente leve de se fazer, rápido de se fazer. Por quê? Porque trouxe de fato essa conexão entre o ambiente interno, ambiente externo e a área de lazer. De todo modo, aqui nesse espaço é importante que você saiba que vai ser inserido uma piscina, já tem um projeto da piscina aqui, né? Sendo que ela ainda não foi executada, então caso você tenha interesse na propriedade, veja a precificação do imóvel aqui na descrição do vídeo e essa precificação já contempla a piscina que vai ser construída aqui, ok? Minha gente, vamos lá. Pessoal, olhando do lado oposto agora, olhem a conexão da área gourmet para a área da sala de estar. Existe um negócio desse arretado de verdade, né? Voltando aqui rapidinho, prestem atenção aqui na fachada posterior da casa. Olha o coroamento que temos ali, já com projeto de iluminação, essa grande volumetria que temos aqui na lateral em balanço. Percebe que esses detalhes trazem uma identidade, uma arquitetura diferente para a propriedade. É isso aí que eu estou querendo explorar com vocês, para que vocês percebam esses detalhes. Outro ponto também que eu quero que vocês observem, tá vendo que temos aqui uma grade, né, personalizada nessa lateral. Vocês vão entender lá em cima que é destinada a uma corrente de ventilação. A ventilação vem nesse posicionamento para cá, bate aqui nessa parede e acessa e leva para as suítes lá do pavimento superior. E eu vou começar, pessoal, pelo que eu considero o coração da casa, que é por aqui pela área gourmet. Daqui a pouquinho vocês vão conhecendo lá dentro, que é uma planta bem atípica. E olha só, logo de cara a gente se depara com o quê? Com essa bela área de convivência, né? Uma bancada, essa ilha com pedra Perla Santana. Olha só, uma peça única que temos aqui, sem nenhuma divisão. Olha como ficou legal essa iluminação indireta que traz conforto. Já foi inserido esse spot aqui para você botar as tomadas, né? Caso você queira botar algum aparelho aqui, ficou muito legal. Churrasqueira a carvão que não poderia faltar. Olha só, com revestimento com aquela pedra que lembra o Ars Cortem, ficou muito bonito, né? Nanoglass em tom terroso, ficou muito bacana, gostei. A bancada aqui também com ponto de água em pedra Perla Santana. Esse revestimento com esse porcelanato acetinado ficou muito bonito. Outro detalhe também que a casa possui, pessoal, é porque aqui está desativado, mas ela já tem todo um sistema para você colocar a automação, aplicativo, acionar as lâmpadas, né? Os pontos de eletricidade que tem na casa. Então você pode inserir Alexa aqui, seria comando através de aplicativo, que não vai ter dificuldades. Outro ponto que chamou muita atenção é que a casa já possui um projeto de iluminação, né? E além do projeto de iluminação, no pavimento inferior a gente encontra o quê? Sistema de som instalado. Então já tem o aparelho aqui embutido, olha só, temos essas duas caixas aqui e outras duas aqui na área interna, né? Nesse outro espaço, pessoal,
já temos um lavabo, olha só que lavabo legal que encontramos aqui. Já foi inserido uma bancada em granito preto. Esse daqui já é o escovado, olha como ficou bonito, tem aproximadamente 2,5 metros, quase 3 metros quadrados. Metais especiais aqui em tom escuro. Eu gosto de metais pretos, inclusive lá no projeto de interiores da minha casa eu estou inserindo, né, também esses metais em tons escuros, que eu acho muito bonito, fica bem diferente, né? Outro ponto também que eu gostei de verdade dessa casa, sabe o que é? Temos 4 suítes ao todo. Na realidade 5, né? Mas vocês vão entender. Temos uma ali ao lado da sala de estar, outras 3 no pavimento superior e temos uma suíte aqui coringa. Mas Thales, é coringa por quê? Olha só, esse ambiente aqui tem algo em torno de 8,5, 9 metros quadrados, certo? Você pode inserir um escritório aqui, um quarto de funcionário aqui, ou fazer uma suíte de hóspedes, ou uma pequena academia com 2 aparelhos, dá para botar, uma brinquedoteca, uma biblioteca, então é um ambiente com multifuncionalidades, né? Já temos um banheiro completo aqui também, bancada em granito, nicho em granito, revestimento em porcelanato acetinado, bons metais também. Vale ressaltar aqui o aquecimento dos chuveiros, pessoal, é através do boiler solar. Já temos o boiler instalado aqui, então você não vai precisar utilizar energia elétrica para isso, né? E eu não sei se vocês estão sabendo, mas temos um parceiro aqui no canal, né? Esse parceiro que é a Solucione, gente. Se vocês quiserem instalar energia solar aqui na casa, pode procurar eles, que eles possuem. Na piscina, botar a iluminação, ter um maquinário, uma hidromassagem, eles têm também irrigação automatizada para sua casa, vocês podem procurar eles, que eles vão conseguir lhe atender. E falando em irrigação automatizada, pessoal, a casa já possui irrigação automatizada, além disso temos também poço profundo, né? Aqui nessa outra extremidade, pessoal, temos o chuveirão, que nem vocês estão vendo aí nas imagens. Já foi inserido esse projeto de iluminação também, essas arandelas aqui no muro, né, confinante do terreno. E olha só que interessante. Esse dente daqui, o pessoal às vezes me pergunta que casas de esquina não tem muro, não pode construir um muro de alvenaria. Verdade, não é para construir. Você pode inserir o quê? Toda uma cerca viva ou através de alvenaria, esse murinho baixinho que tem mais ou menos uns 30, 40 centímetros, né, e o gradil. E temos aqui uma vegetação que ela está em porte pequeno, daqui a pouquinho ela está porte médio, porte grande e vai trazer essa privacidade para dentro da casa. A não ser que você queira já colocar um outro tipo de vegetação aqui também, porte médio, porte grande, que é para trazer de fato essas sensações. E Thales, é interessante, o pessoal gosta. A Ave Maria gosta de verdade. Às vezes o pessoal comenta que não vou ter a privacidade. Como assim? O pessoal não tem esse costume de ficar olhando para dentro da sua casa, pessoal. Às vezes é uma curiosidade que é importante a gente destacar. E essas soluções, elas são super eficientes para trazer de fato essa privacidade que um muro de alvenaria traria. Mas um exemplo, vamos olhar aqui para a casa do lado. Olha só, tá vendo aquele muro ali? É um lote que fica após um lote de esquina. Já imaginou se todas as ruas, todas as esquinas do condomínio fosse um muro de alvenaria, um cor cinza, outro cor branca, outro cor verde? Não ia ficar legal. Por quê? Porque o condomínio ele tem que trazer uma boa sensação, não somente para o visitante, mas também para os moradores, e você passear e ter uma vegetação, ter um verde, né? De fato, linkado na casa, vai trazer sempre boas sensações nas esquinas do condomínio. É isso aí. Mais uma vez, falando aqui da volumetria da fachada lateral da casa, olha isso aqui. Sensacional, né, pessoal? Ficou muito bonita. A casa ela tem uma identidade própria, ela respira. Outro ponto também que foi investido dentro dessa propriedade, perceba que são as esquadrias do piso ao teto, certo? São esquadrias premium, onde você pode puxar todas essas folhas para essa lateral ou para outra lateral, vai ser de acordo com a dinâmica, né, do dia a dia que você vai ter. E aqui são praticamente portas, né? São essas grandes janelas que temos aqui, se você quiser deixar fechado, tudo fechado, deixou aqui climatizado, né? E quer só sair rapidamente, você pode passar por alguma dessas portas laterais aqui sem precisar abrir as esquadrias, deixar as cortinas fechadas, somente uma dessa aqui para gerar uma ventilação cruzada, né? Aqui já no ambiente, pessoal, que a gente já conheceu rapidamente, da sala de estar e sala de jantar, olha só, é praticamente quase um quadrado perfeito, né, que temos aqui, mas somente esse espaço, pessoal, estamos em uma área com aproximadamente
5 metros, 4 metros e meio de largura por 7, 8 de comprimento, quase 8 metros aqui de comprimento. Olha só a amplitude que temos aqui desse espaço. Projeto de iluminação, que nem vocês já sabem, né? A escada aqui, que já já a gente explora ela um pouquinho. E vamos conhecer aqui a primeira suíte. Olha só, a suíte com 11 metros, tem 10 e pouquinho, quase 11 metros quadrados. Boas esquadrias, bastante iluminação natural, né? E aqui temos um banheiro com o mesmo padrão de acabamento, né, do banheiro que a gente conheceu, mudando alguns detalhes aqui do revestimento. Agora, esse revestimento aqui, pessoal, eu ainda não tinha visto. Olha só como ficou bonito. Tem uma textura porosa, né? Ficou muito legal, bem diferente. Ficou uma pegada, um sentimento praiano. Não sei se foi essa a proposta, né, que o proprietário quis trazer, mas traz um sentimento de que você está em um banheiro, olha só, em um banheiro daquelas pousadazinhas de charme, de praia e tal. Eu gostei, achei muito bacana. Aqui essa esquadria traz um visual para as vagas da garagem, né? Essa área externa aqui da casa, né? Já temos também projeto de iluminação. E vale ressaltar que todos os ambientes possuem pontos de ar-condicionado para você instalar o seu aparelho de ar. E na medida que você vai caminhando na casa, né, você vai percebendo alguns detalhes que não são comuns encontrarmos, né, em outros projetos. A exemplo, essas esquadrias que foram inseridas aqui, olha só, tá vendo no coroamento da parede, né? Olha isso daqui. Isso daqui, pessoal, traz o quê? Iluminação natural. E traz também a privacidade para dentro da casa, concorda comigo? Do que ter simplesmente uma grande pele de vidro aqui. Então, isso aqui são os detalhes que traz esse misto do moderno com uma arquitetura modernista que eu falei lá no início, né, do vídeo. E, gente, olha essa cozinha, está caracterizada como uma península, não deixando de ter uma bancada que dá essa integração para a área da sala de estar, da sala de jantar. Foi inserindo essas pastilhas aqui que remetem ao sentimento daquele tijolinho inglês, né? Muito legal, ficou muito bonito esse contraste da bancada da Perla, da pedra Perla Santana, da Perla Santana. O pessoal vai dizer, eu não estou entendendo nada. A bancada, né, que foi inserida aqui, que é a mesma pedra que foi utilizada também na área gourmet, na bancada da área gourmet. Os metais não foram economizados aqui, pessoal. Olha só que legal. Deixa eu ver se já está ligado. Olha isso. Com um clique você muda, né, ela aqui. Se quiser travar, você para. Muito legal isso daqui, pessoal. Gosto de verdade e não é barato uma torneira dessa daqui. Já temos uma calha úmida para você botar alguns acessórios, lixo, outra calha úmida aqui também. Então tem pontos aqui para você botar. Eu tô vendo onde é que tá aqui. Pronto, aqui que é o espaço para você poder inserir o cooktop, a gás ou de indução ou elétrico, né? O pessoal tem utilizado bastante também o cooktop de indução, principalmente em projetos que se tem uma ventilação muito grande. Às vezes você bota aqui o a gás, né? E a ventilação constante dentro da casa faz com que o fogão, né, o fogo, ele apague e daí fique gerando um certo desconforto. Então você tem que pensar bem, entender como é que é a sua casa, para você não inserir um cooktop e não achar interessante, viável. Fica aí uma curiosidade. Na sequência, pessoal, chegamos num ambiente que é uma extensão aqui da cozinha, né? Que você pode utilizar esse recuo para inserir uma parede para uma despensa, um armário, uma cristaleira, algo relacionado. Aí vai depender do seu projeto de interiores. E chegamos na área de serviço. Ainda temos alguns itens aqui por conta da obra. Tem algo próximo de 4 metros quadrados. E nessa lateral também está com os itens que já serão retirados aqui do próximo dia, né? Temos, nos próximos dias, temos aqui 1,5 metro, 1,70 m aproximadamente de largura, onde tem um portãozinho lá na frente que vai para a área externa, né? A área frontal da casa. Ah, uma coisa que eu estava percebendo, olha só, a volumetria que temos aqui, ela fica em destaque, né? Para todo o pavimento superior nessa lateral da casa. Então isso, pessoal, aumenta o custo da obra, acaba sendo utilizado mais ferro, né, também. Mais esquadrias dessas daqui slim no coroamento daqui da parede. E olha só, outra estrutura em balanço que você percebe aqui, tá vendo? São detalhes que você visualiza, a textura especial que foi inserida aqui. Não é uma textura simples, não é como uma grafiato, que já é uma textura muito boa, essa daqui chega a ser
praticamente o dobro do custo de uma outra textura convencional, né, que temos nos imóveis. E você já se inscreveu no canal, já curtiu o vídeo? Toda semana tem vídeo novo, já curte aí o vídeo para fazer, pessoal, com que esse tipo de conteúdo chegue àquelas pessoas que gostam desse perfil, né? Gostam de conhecer imóvel, arquitetura e tal, e fico muito feliz que você puder fazer isso daí. E, gente, aqui chegamos na escada. Vocês sabem que uma escada é sempre um ícone, né, dentro da casa. Então, o que você conseguir trabalhar dentro dela ou ao redor dela, você vai trazer, de fato, boas sensações para a sua casa. E, Thales, o que é que tem de diferente dessa casa? Vamos lá que vocês vão conhecer. Primeiro ponto, nessa escada aqui, mármore com perfis de LED entre a parte superior e lateral dos degraus, né? Metais em tons escuros, conforme todos os metais em alumínio que temos nas esquadrias, portas, etc. Os balizadores, as arandelas, né? Olha só que legal. E a textura, pessoal, também ao redor aqui da parede é uma textura especial, que é aquela pigmentada, né? Que são pedrinhas naturais, a mesma que tem na fachada. E essa aqui se chama Rio Branco por conta do tom, né? O pessoal bota sempre um nomezinho diferente para ver se consegue marcar. Thales, tudo bem, o que é que tem de especial? Meus lindos, tem aqui, olha só. Você tendo a visão daqui para lá, primeiro ponto, você já tem essa grande esquadria que dá acesso para aquela varanda, certo? Que tem ali ao lado das vagas da garagem. Você está com visual para o céu. Já é um visual gostoso, agradável, iluminação natural, traz a natureza, né, para dentro da sua casa. Segundo ponto, essa clarabóia imensa rasgando o teto aqui em cima. Estão visualizando? Já estamos aqui 5 e pouca da tarde, o céu já está mais escuro, mas vai dar para você ter uma sensação. Terceiro ponto muito importante que foi bem trabalhado aqui nesse projeto, simplesmente esse espaço para você inserir um jardim na sua casa. Não por acaso também tem essa iluminação natural, mas imagine você ter uma vegetação aqui. Olha só, tanto verticalizada quanto na base aqui você vai ter. Então você vai ter verde dentro da sua casa. A casa respira, pessoal. Isso eu chamo, sem dúvidas, de valor imaterial. Então foi muito feliz a escolha aqui desse lance de escada, né? São 3 lances. Primeiro, segundo e o terceiro lance. Aqui no pavimento superior encontramos 3 suítes, né? Mais algumas coisinhas que vocês vão entender. E aqui, pessoal, essa varanda aqui, eu chamo ela de varanda do pôr do sol. É um ponto de encontro que você vai ter aqui nessa casa. Imagine você com os sofazinhos aqui, aqueles sofazinhos com os tecidos especiais marítimos, né? Tanto para chuva quanto para dias de sol, e você poder sentar aqui e relaxar. São quase 6 horas já. E olha o pôr do sol como tá lindo. Não dá para ver mais o sol, que ele já se pôs ali por trás da Serra de Maranguape, mas você vê esses raios azul, alaranjados, né, que você tem aqui. E o melhor, o sossego. Eu vou reduzir o volume da música. Só sinta a ambiência. Olha que sossego. Afe Maria do céu, o cabo fica constrangido, porque aí eu percebo que eu estou falando alto aqui, quase gritando. E, gente, aqui na lateral já temos o visual aqui superior da coberta da vaga, né, das vagas da garagem. Lembre-se que essa parede daqui vai ter aquele revestimento com as pedras especiais, né, que vai ser inserido. Foi feito também um vinílico especial amadeirado aqui em cima, esse projeto de iluminação em tons quentes também, que é sempre bem-vindo. Gente, gostando de verdade desse projeto, é um projeto que foi muito feliz e é uma das casas que eu visualizo, uma das casas especiais, projetos especiais que eu trouxe aqui para o canal, né? Olha esse corredor de circulação, praticamente 1,30 m, 1,40 m de largura que temos aqui. Nesse centro aqui, gente, é um jardim de inverno. Nos últimos projetos que eu tenho apresentado, eu não visualizo um jardim de inverno dentro da casa, não se explora tanto, né? E temos outra clarabóia aqui em cima para trazer iluminação natural e essa conexão que temos aqui. Aqui tem uma suíte e aqui tem outra suíte, né? Vamos conhecer a primeira suíte aqui da casa. Olhem isso. Vale ressaltar o piso em porcelanato acetinado 90 por 90 também, o mesmo do pavimento inferior, esquadrias especiais prêmios que temos aqui. Olha isso.
já com projeto de iluminação também, e o banheiro da suíte, linda de verdade, com uma pegada mais monocromática que temos aqui, porcelanato acetinado, olha só os metais em tons escuros também, granito preto escovado, ficou muito bonito esse nicho. E aqui temos a bancada também com granito preto escovado, ficou muito legal, com aproximadamente 3,7, 3,8 metros quadrados. Aqui, gente, chegamos nessa varanda. Tem um detalhe muito interessante para vocês perceberem. Olha que curioso. A ventilação daqui da região, geralmente vem de lá para cá, né? Lógico que existem as correntes de vento, às vezes você tem a percepção que está vindo e tal, mas ela vem mais ou menos nesse posicionamento. E a arquitetura aqui da casa, ela fez privilegiar o quê? Tá vendo essa parede aqui? Olha só, eu tô passando aqui agora, tô sentindo uma corrente de ventilação. Lembra que eu mostrei lá embaixo? O vento, ele vem daqui. Não sei se vocês estão conseguindo perceber, ó. Ó, vou botar o microfone, ó. Tá vendo a ventilação super intensa? O vento bate ali, passa por aqui e vem para cá. Tá. E nisso, ele por aqui ventila mais, acaba entrando e entra aqui no quarto. Percebe? A arquitetura também é isso, não é só beleza, não é só iluminação, não é só pé direito, duplo. É estudar, pessoal, o posicionamento de cada terreno para melhor privilegiar a arquitetura e o bem-estar da casa. Uma curiosidade que eu acredito muito, que a casa ela precisa trazer um aconchego, trazer aquela sensação de dizer, poxa, está tão gostoso aqui que eu não quero nem sair de casa. Então, eu vejo que é importante ter esse cuidado para o profissional arquiteto, para você que vai desenvolver também o projeto do zero, ter essas percepções, ter essas sensações. E você que é o profissional que trabalha com corretor de imóveis, trabalha no mercado imobiliário, se atente a essas percepções e apresente quais os diferenciais de uma casa para outra, né? Aqui também faz com que a ventilação fique fluida. É isso, vamos conhecer aqui a outra suíte para vocês darem uma olhadinha. Muito legal, percebe uma planta assim bem diferente, né? Bem atípica. Aqui nessa lateral, pessoal, temos o que? Um espaço para você, caso você queira montar uma rouparia ou inserir uma bancada para você botar um filtro de água para não ficar toda hora descendo, né? Um gelágua aqui também, umas comidinhas rápidas, tem pontos de energia e por essa porta acessamos a suíte principal que já vocês vão conhecer. E olha só, pessoal, a suíte é a mesma da outra, né? Idêntica, inclusive até o posicionamento do banheiro. O banheiro também é um espelho do banheiro anterior no sentido de acabamentos, né? Mesmo revestimento, mesma bancada, muito legal. Então você percebe a funcionalidade, a metragem, né? Foi muito feliz. Agora vamos conhecer, pessoal, a suíte de quem vai fazer o Pix. Bora lá? Eita, olha só, logo de cara aqui, você dá de cara com o quê? Com a parede, né? Mas já imaginou aqui na parede vocês seriam um projeto espelhado, um quadro, algo relacionado, vai ficar muito bacana. E essa suíte, ela tem um chamego especial que eu gostei de verdade dela. Thales, o que é? Primeiro ponto, sensações. Olha só, temos essa varanda aqui e deste outro lado temos também uma varanda. Você já viu uma suíte principal com duas varandas e a ventilação aqui cruzada de uma forma muito feliz. Dá para você botar o que aqui? Uma redezinha, se você quiser, colocar uns vasos, jardim, uma cadeirinha, um cantinho de leitura, pessoal. Mexe ou não mexe no emocional? Já foi feito também uma extensão aqui com madeira, se você quiser botar umas plantinhas trepadeiras aqui também, fica com uma pegada diferente. E aqui, gente, olha só, esses cobogó que temos aqui, essa passagem que tem de ventilação, né? A ventilação passa aqui, cruza, então é uma casa que privilegiou demais iluminação natural e a ventilação aqui dentro da propriedade. Vamos conhecer aqui essa varanda antes de acessarmos o interior do closet e o banheiro. Olha só que varandão, são praticamente 2,5 metros por 4 metros, né, de comprimento. Dá para colocar um conjuntinho de cadeiras aqui também, tem um cantinho para você sentar, curtir o visual para o condomínio. Percebe que essa casa ela tem 275 metros quadrados, a planta dela, e ela parece ser uma planta maior do que de fato ela é.
Eu tenho a impressão que essa casa, ela passa uma sensação de 300, 310 metros quadrados. Por quê? Por conta desse dinamismo aqui da planta, né? Você vai entrando na casa, você vai tendo curiosidade de passar por ela tal, e vai descobrindo a casa. E isso é muito gostoso e isso traz uma sensação especial. Olha o visual que você tem aqui para o pavimento inferior. Tá vendo como é legal? Olha aí, o pessoal vai passando nos carros ali, vão parando, admirando a fachada lateral da casa. Ela, certeza, já está em destaque, já a gente desce lá só para ver como é que ela tá. Arretado isso daí. O peitoril, né, em mármore também, detalhes de acabamento, né, da casa. Outro ponto, pessoal, me desculpe, eu acabei esquecendo de mostrar. Já temos um ponto aqui de som aqui na varanda. Na hora que você quiser botar o Bluetooth aqui, uma musiquinha, já está tocando aqui e você fica super feliz. Projeto de automação, já temos aqui também, olha só. Se você quiser ligar o Bluetooth, né, MP3, passar música e tal, você faz tudo isso por aqui. Chegamos no closet. O closet tem 2 metros por quase 4 metros. 4 metros mais ou menos. Então são 8 metros quadrados ao todo. Dá para você botar muita coisa aqui. Tem ponto de ar-condicionado, perfil de LED, sistema de som também, para trazer aquela ambiência dentro do imóvel. E chegamos onde, pessoal? Olha só. Existe um negócio desse, arretado, né? Esse banheiro daqui é diferente, é especial. Olha só, o ambiente do vaso sanitário. Estamos em um espaço, gente, que flutua próximo aqui a 9 metros quadrados. Essa grande bancada em pedra escovada, esse granito preto, esculpido. Olha como ela ficou bonita, né? Muito legal também, gostei de verdade. Tá vendo? Alguns detalhes que trazem diferença para dentro de um imóvel, traz um bem-estar, né? Super agradável. Já fui inserindo umas pastilhas aqui também em tom grafite, metais do teto. Eu gosto muito de chuveiros que são através de aquecimento a boiler solar, pessoal, porque você consegue explorar isso daqui, diferente do chuveiro elétrico. Pelo menos eu desconheço, ainda não vi. Se tiver, comenta aqui na descrição do vídeo que você consegue botar um chuveiro elétrico e sair do teto para cá. Não, eu desconheço. E é isso aqui que, através do boiler, o aquecimento dos chuveiros, você consegue deixar menos informação dentro do imóvel e ficar ainda mais bonito, né, dentro do banheiro. Esse espaço aqui, camarim, eu imagino que aqui é para inserir algum grande espelho e de repente ficar uma área, né, para você poder se maquiar com tranquilidade, algo relacionado. Percebem? E é isso, meus lindos. Não deixe de curtir o vídeo, de se inscrever no canal. Toda semana tem vídeo novo. Mais informações da propriedade você encontra na descrição do vídeo. E lembre-se, o metro quadrado mais valioso é aquele que se encontram as pessoas que a gente ama. Um cheiro e até o próximo vídeo, pessoal. Eita, menino, essa casa tá linda de verdade. Valeu, tchau, tchau.